Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mariana e hoje aqui trago-vos a opinião de A Vegetariana e Atos Humanos de Anne Kang. Como vocês já sabiam, é claro que eu ia trazer esta opinião. Eu li primeiro A Vegetariana e depois é que li Atos Humanos, porque A Vegetariana foi o primeiro livro de Anne Kang, claro que eu ia ler em primeiro. E eu já estava com muita curiosidade acerca desta autora e quando vi os dois livros juntinhos, mesmo juntinhos na estante, eu agarrei aos dois e trouxe-os para casa, porque eu já andava à procura deles há muito tempo e não os encontrava. E naquele dia foi o dia. E como vocês podem ver, é um livro bastante pequenino e que eu li bastante bem e foi um livro que me surpreendeu. Eu quando comecei a ler, eu não estava a perceber se estava a gostar ou se estava a odiar, porque não tem nada a ver. Quando vocês olham para a capa, o que é que vocês pensam? Pensam, é um livro se calhar de culinária, de receitas, ou é um livro sobre a rotina de uma vegetariana na Coreia do Sul. Não tem nada a ver com isso. O que engana um bocadinho o leitor, porque o leitor se calhar vai à procura de uma coisa e depara-se com uma coisa completamente diferente. Para não falar que a escrita da Anne Kang, eu admirei bastante a forma como ela expressa os seus sentimentos e a forma nua e crua que ela mostra a realidade das coisas, porque ela não tem papas na língua. Ela o que tiver a dizer, diz, e sem medos. Ou seja, aqui não há metáforas neste livro, nem em Atos Humanos. Em Atos Humanos muito menos, porque ela diz tudo, sem rodeios. Ou seja, quero muito ler mais trabalhos dela e quando ela lançar um novo livro, claro que irei ler. Fiquei fã, super fã. E aqui a nossa vegetariana é uma verdadeira crítica à sociedade coreana, em todos os aspectos. E para mim, certas coisas que estão aqui não são surpresa, porque eu, como sou uma grande admiradora da cultura coreana, sei perfeitamente destes podres dessa cultura, porque todas as culturas têm os seus podres, têm os seus lados negativos, e quem for a ler este livro tem que ter a noção que isto fala de uma cultura completamente diferente da nossa, tem que ir com essa noção e também tem que ir com mente aberta, porque este livro é forte, é complexo e é completamente diferente do que nós estamos habituados. Então a história aqui da nossa vegetariana vai-nos falar aqui de uma rapariga que é Young-gi, acho que é assim que se diz, Young-gi, que se torna vegetariana de um dia para o outro por causa de um sonho. E esta nossa história é contada em 3 capítulos por 3 perspectivas diferentes, ou seja, por 3 personagens desta história. Pelo marido de Young-gi, pelo seu cunhado e pela irmã mais velha. Ou seja, este livro começa com o capítulo do marido, que o marido é um típico homem coreano que apenas se casou com a Young-gi porque ele próprio disse que quando a conheceu não teve qualquer atração por ela. Mas o facto de ela ser tímida, era uma pessoa que não falava muito, cozinhava bem e era uma boa dona de casa, nem era bonita nem feia, ou seja, era o padrão ideal de mulher coreana que acata tudo o que o marido diz. E aí está o grande machismo que ainda existe em muitos países asiáticos, infelizmente, mas felizmente isso está a mudar. Nos dias de hoje as mentalidades já estão mudando nesses países asiáticos e também a ideia de que a mulher tem que cozinhar e tem que ser boa dona de casa, porque senão não vai arranjar um marido para casar. Ou seja, se eu fosse para a Coreia não arranjava um coreano para casar, porque eu não sei cozinhar. É verdade. Cozinha não é comigo. Arrumar a casa, contem comigo. Agora cozinhar, já ponho um pé atrás. Não sou boa companhia para cozinhar. Ou seja, cá em Portugal também ainda temos muito disso, essa ideia de que a mulher tem que saber fazer certas tarefas domésticas e o homem trabalha só. Ou seja, aí está uma grande crítica
à sociedade coreana. A ideia da mulher ser submissa e acatar todas as ordens do homem. E isso, quando isso começou, comecei logo a rir, porque eu não é que me tenha identificado, mas reconheci muito destas críticas, porque como eu vejo muitos K-dramas, este género de cenários encontra-se muito em dramas coreanos, o qual já não me choca tanto, porque é algo que já consigo lidar, entre aspas, por assim dizer. Não é que aceito, claro que sou contra, mas temos que dizer que são culturas diferentes, mas que está a mudar, está. Lentamente, mas está a mudar. E então este marido, numa madrugada, vai à cozinha e encontra então a sua mulher especada à frente do frigorífico a deitar a comida toda fora, tudo o que seja de carne. E ele pergunta: o que estás a fazer? Estás louca? O que é que se passa? E ela não dizia nada. A única coisa que ele lhe dizia era que tive um sonho. E mais, ela não dizia porque sabia que ele não iria entender. Então ele, como já não consegue fazer nada, começa até a ter vergonha da própria mulher, a levá-la a jantares com amigos da empresa, por exemplo. Tem vergonha dela, porque deixou de ser uma mulher vulgar, normal. Acabou por ser uma mulher com uma peculiaridade que tinha-se virado vegetariana, o que também não era bem visto, não é bem visto na sociedade coreana, o que também começamos aqui a ver uma enorme crítica à parte dos vegetarianos e das pessoas que comem carne. Ou seja, as piadas que as pessoas que comem carne fazem acerca dos vegetarianos. E então chega a altura em que o marido conta tudo à família de Young-hee, e vemos então uma reunião de família onde vão almoçar todos juntos, em família, e vemos então o desespero de todos os familiares a quererem que ela volte a comer carne. E é aí que entra a parte de o pai da família, porque o pai, na cultura coreana, é uma imagem que tem que ser respeitada e tem que se acatar todas as ordens dele, ou seja, é uma pessoa a quem se deve respeito e também de obedecer, tem que obedecer a tudo porque ele é o pai, como se fosse a cabeça da família, por assim dizer. E até a cena em que eles agarram nela e a forçam a comer carne, enfiando-lhe a carne pela goela abaixo, literalmente. É bastante chocante, e por as cenas que acontecem a seguir também. Passando ao próximo capítulo, que é o capítulo Cunhado, e o cunhado é a pessoa que consegue, de certa forma, chegar perto de Young-hee, ou seja, consegue chegar a ela e ela desabafa um pouco com ele acerca do sonho que ela teve e que a fez mudar assim tão drasticamente. Só que o marido tem um certo sentimento, uma certa atração por ela um pouco estranha, porque ele é um artista, pintor, que tem um problema de autoestima, porque começamos a ver que ele se olha ao espelho e começa a ver com uma barriguinha, ou seja, outra crítica à sociedade coreana, porque na Coreia existe um estereotipo de beleza bastante extremo, de magreza extrema, ou seja, por assim dizer, porque na Coreia eles valorizam imenso a imagem exterior. Ou seja, na Coreia tens de ser bonito, senão não te safas. Falando assim de uma forma geral, drástica até, mas é isso. Nós podemos ver isso muito no K-pop, as dietas loucas que muitos idols fazem para chegarem ao peso ideal, quando eles já são magros e bonitos e não precisam disso. O facto dos melhores produtos cosméticos de beleza e de maquilhagem serem de marca coreana, e para além de que a Coreia do Sul é um dos principais países com maiores e que possuem os melhores centros de cirurgia plástica. E já por aí já vemos mais ou menos o complexo que este livro é, o que podíamos falar deste livro. Eu podia falar de tanta coisa da Coreia aqui deste livro, porque eu acho que isto é muito para onde se espremer. Muito. E é que o cunhado tem assim uma certa atração por ela bastante estranha e que acaba por correr mal. O resto não vos posso contar, que senão estraga tudo, não é? E então vamos ao capítulo final, que é o capítulo com a irmã mais velha. Ou seja, todos na família
afastaram-se de Yongyang, não a quiseram saber, acabaram por de certa forma quase deserdá-la, porque ninguém quis saber do que ela estava a passar, e então foi aí que a irmã mais velha se pôs à frente e quis cuidar da irmã, ou seja, é ela que fica com a irmã até ao final do livro, ou seja, que a acompanha sempre e de certa forma começa a entender os sentimentos dela, o porquê dela ter feito esta mudança drástica e começa de certa forma a entender e relacionar esta mudança drástica do presente e do futuro com coisas que tinham-se passado na infância delas, ou seja, que se tinham passado na infância delas no passado delas. Ou seja, ela começa a entender certos sentimentos, certas frases que a irmã diz assim do nada e é bastante interessante porque nesse mesmo último capítulo, apesar do livro ter acabado entreaberto, porque não sabemos o que vai acontecer a estas duas personagens, como vai ser a vida delas para dali para a frente, o seu futuro, porque são duas personagens de certa forma quebradas com os estereótipos da sociedade, pelas ideias, pelas ideologias, pelos valores que cada pessoa acredita, e estas pessoas foram sendo quebradas e foram se mantendo caladas durante muito tempo, e acho que é esse o intuito deste livro, e eu achei bastante interessante, apesar de eu ter dado só apenas 4 estrelas no Goodreads. Eu acho que muita gente tem que ler este livrinho e refletir um bocado, tentar ler entre linhas, porque para mim se calhar até foi fácil por eu conhecer um pouco da cultura, por conhecer um pouco, não é que eu conheça, mas de já estar familiarizada com esta cultura. E recomendo bastante este livro, mas lembrem-se, vão de mente aberta para o ler. Eu estou a falar muito tempo acerca de um livro, isto é recorde. Agora vamos passar então ao Atos Humanos, que apesar de eu ter gostado bastante da vegetariana, e porque aqui nos Atos Humanos vamos falar de algo que aconteceu realmente em 1980 na Coreia do Sul, que foi a manifestação e a revolta de muitos estudantes pelo fecho de universidades e também pela falta de expressão, devido ao governo ditador que existia na altura. E foi uma das maiores e dos piores massacres da história da Coreia do Sul. Eu nem fazia ideia, não tinha conhecimento disto, eu também não era nascida, né? Não tinha conhecimento disto, fiquei a ter conhecimento através deste livro e que eu recomendo ainda mais que a vegetariana, porque a forma que Anne Kang escreveu este livro é tão interessante, porque tu consegues te colocar lá no meio daquela confusão, daquela manifestação, que tu consegues estar lá no momento, consegues sentir tudo. E aqui esta história vai-nos falar de Dong-gu, que vai com o melhor amigo para a manifestação, só que quando começa um tiroteio eles soltam a mão um do outro, ou seja, eles acabam por se perder um do outro. E a missão de Dong-gu é então procurar o seu melhor amigo entre os cadáveres que vão chegando e chegando num certo numa certa mortuária. Não é bem mortuária, porque aquilo era tipo um pavilhão de educação física, que os estudantes acabaram por utilizar como mortuária para colocar todos os estudantes mortos a tiro. Ou seja, aquilo foi matar e matar. Pessoas inocentes apenas por estarem a manifestar e a expressar as suas opiniões e ideias. Sim, isto realmente aconteceu. E não é só a história de Dong-gu, também é a história de várias pessoas que cruzaram o caminho de Dong-gu e que de certa forma Dong-gu lhes tocou. Ou seja, essas pessoas acabam sempre por mencionar o Dong-gu em certa parte da sua história. E é assim que os capítulos são divididos primeiro pelo Dong-gu, vai ser pelo melhor amigo e depois vai ser por pessoas que também já morreram, que morreram nesta manifestação, por pessoas que foram capturadas, feitas prisioneiras e torturadas de uma forma mesmo a sangue frio, muito doloroso mesmo. Eu costumo ler certas coisas que este livro tem, porque tu consegues sentir a dor, consegues sentir o horror de estar ali no meio e ver só
sangue nas ruas e cadáveres e tudo à tua volta, e também de pessoas que sobreviveram mas que nunca conseguiram ultrapassar o trauma e que até ficam em pânico e apavoradas só de falarem no que sucedeu a elas no passado. Ou seja, é um livro que te faz pensar, chama-se Atos Humanos, e aqui neste livro tu vês humanos a matar outros humanos, ou seja, será que são mesmo atos humanos, atos desumanos? Porque é a espécie humana a matar-se uma à outra, tipo, há assim um género de contrassenso que ela mete aqui, um dividir de ideias. Então afinal o que é a humanidade? Certas personagens aqui também se questionam o que é a nação. O próprio Dong Gu questiona-se porque é que as pessoas continuam a cantar o hino nas manifestações quando é a nação que o está a matar. Porquê continuam a cantar o hino? Porque o que é isto da humanidade? Depois de tanta morte, de tantos pessoas inocentes terem morrido só porque queriam liberdade. E isso deixa pensar, faz pensar muito mesmo. E este livro eu dei 4 estrelas. Eu dei 5 estrelas, peço desculpa. Porque deixa-me sem palavras, porque eu não sei o que senti acerca disto. E o último capítulo é mesmo dedicado a Anne Kang, como ela fez esta pesquisa, o que ela ouviu, porque ela na altura que isto aconteceu, estas manifestações e estas mortes todas, ela tinha apenas 9 anos ou 8 anos, e ela ouvia os pais a terem conversas acerca disso, às escondidas, óbvio, porque eles tentavam não falar disto à frente dela, e ela depois, quando cresceu, sempre teve esta coisa na cabeça e foi investigar acerca destes acontecimentos e acabou por escrever este livro. E achei bastante interessante ela meter aqui a sua pesquisa e adorei, simplesmente adorei. E recomendo. Recomendo estes 2 livros. Foi completamente fora da minha zona de conforto, porque eu estou habituada a ler fantasia e a ler thrillers e policiais, e nunca tinha lido assim algo real. E espero muito ler muitos mais, que a Anne Kang escreva muito mais e que lance trabalhos fascinantes como este. E deixo já aqui a notinha que eu fiz a minha primeira entrada no blog. Vou deixar aqui o nome do meu blog para vocês me seguirem no blog, acerca da minha opinião destes livros. Se quiserem ver assim uma opinião mais pormenorizada, se bem que eu não fugi muito do que eu disse aqui, mas acho que vou começar também a escrever no meu blog, porque acabo sempre por ser mais depressa escrever no computador do que estar a filmar, e depois ter que editar e depois ter que postar o vídeo. É um processo muito mais demorado, mas eu irei tentar sempre que eu não conseguir filmar o livro de uma opinião, eu vou colocar no blog, e sempre que conseguir fazer no opinião para o canal, faço, claro. Nem que seja um bocadinho mais tarde, mas irei fazer, certo? Por isso aqui está a minha opinião destes 2 livros. 4 estrelas para a vegetariana e 5 estrelas para os Atos Humanos. E os Atos Humanos foi o que eu gostei mais, apesar de também ter adorado a vegetariana, porque a vegetariana tem muito que se lhe diga. Digo aqui nos comentários que livros, se já leram estes 2 livros, o que vocês acharem, as vossas opiniões são sempre bem-vindas. Por isso, vejo-vos no próximo vídeo. Até lá! Bye!